Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, queridos? Até aqui. É como eu falei, é um texto triste, não fosse o final. Triste porque há vários anos, desde a infância, uma criança, e depois já uma idade maior, esse menino se via oprimido por um espírito maligno, por um espírito imundo. E esse espírito imundo, ele trazia muito sofrimento para esse menino, ele trazia muito sofrimento para a família desse menino, principalmente para o pai e a mãe, para os pais. Esses, sem dúvida, sofriam tanto ou mais que o menino ao ver o filho naquela situação. E então o pai vai em busca de Jesus, certamente havia ouvido falar que Jesus tinha essa capacidade para expulsar demônios, expulsar os espíritos maus, e ele vai até Jesus esperando que Jesus expulsasse o demônio do seu filho. Só que quando ele chega lá no lugar onde Jesus em tese estaria, não encontra Jesus, senão 9 dos seus discípulos. E aí o que acontece? Os discípulos de Jesus, convivendo com Jesus há anos, ouvindo os ensinos de Jesus, possivelmente teriam capacidade, habilidade para expulsar o demônio do menino também. E aí ele submete o seu filho, ao exorcismo ali praticado pelos discípulos de Jesus. Eu não sei como foi o procedimento dos discípulos, mas diante de uma multidão, eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Já pensou um negócio desse? Já pensou se fosse com você? Sei que os discípulos com certeza ficaram envergonhados. E depois ainda começou um debate ainda teológico ali, dos discípulos de Jesus com os fariseus ainda, com alguns religiosos. Jesus, nesse interim, estava no Monte da Transfiguração, já voltando. Jesus chega na hora ali do tumulto, vê aquela multidão, as pessoas se aproximam dele.
E Jesus já faz a leitura imediatamente do que estava acontecendo. O que é que está acontecendo aí? E as pessoas trazem para Jesus o problema, trazem para Jesus o conflito. E Jesus explica que os discípulos de Jesus não tinham conseguido expulsar o demônio. E a gente vê Jesus, eu fico imaginando essa cena, Jesus olhando para essa cena, para os discípulos dele ali que não conseguiram resolver aquele problema. Na hora que Jesus olha para Tomé, para os colegas dele ali, ele baixa a cabeça, assim, só. Se esconde. Ó, geração incrédula, perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou sofrer com vocês aqui? Traz o menino. Quando o menino se aproxima de Jesus, que o demônio vê Jesus, aí já o demônio entrou em crise. O demônio entrou em crise. Você vai ver isso sempre acontecendo na Bíblia. Essa perturbação extrema dos espíritos malignos quando se aproximam de Jesus, né, da presença de Jesus Cristo. Como aconteceu, por exemplo, com o endemoniado gadareno. E aí o menino já começa corre ali aquela possessão, ali o menino que até então estava normal, comum, vem aquela crise, aquela possessão maligna. E na hora que isso acontece, Jesus, de uma certa forma, foi bastante assim, controlado e sangue frio, que nem expulsou o demônio. Ainda deixou o menino lá sacudindo um pouquinho e perguntou para o pai, vem cá, quanto tempo que ele está assim? Aí ele fala, desde a infância, eu não sei quantos anos o menino tinha, se tinha 10 anos, 12 anos, 14 anos. Eu fico imaginando um menino, talvez com 2 anos, 3 anos de idade, tendo uma possessão maligna ali, um momento intenso ali, de um espírito maligno mesmo, controlando o seu corpo, descontrolando o seu corpo, fazendo o menino cair no chão. Talvez esse menino tivesse muitas cicatrizes, e a ação maligna na vida de alguém deixa cicatrizes, sejam cicatrizes físicas, sejam cicatrizes na alma, nas emoções, deixam cicatrizes. Mas o sofrimento daquele jovem, pelo menos esse sofrimento, esse tipo de sofrimento, havia chegado ao fim. Porque Jesus deu uma palavra para aquele espírito maligno que não resistiu, que não tinha como resistir. Aquele jovem se vê liberto. Na hora que o espírito maligno sai do jovem, inclusive, ele se desfalece, cai no chão, fica como morto. E se alguém aqui já teve uma experiência assim com pessoas sendo tomadas por ação maligna, quando o demônio sai, a pessoa fica fraca mesmo. E esse menino, Jesus ergue o menino, entrega para o pai, todos ficam ali ainda mais admirados com o poder de Jesus, ainda mais admirados com a sabedoria de Jesus, que Jesus realmente era e é alguém extraordinário, e ele pode continuar fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas. Esse texto aqui é o nosso ponto de partida para algumas reflexões a respeito de Jesus, do poder de Jesus, da ação maligna na vida dessa criança, do estrago na vida dessa família e da ação maligna da vida de muitas pessoas ainda nos dias de hoje. Esse espírito maligno, queridos, que tomava conta do menino, ele que se encarnava ali naquele menino, ele não trazia coisas boas. E eu falo com vocês aqui que o espírito maligno, a ação maligna, queridas, ela nunca te trará o bem. Ela pode até trazer algo aparentemente bom, porque não são poucas as pessoas que buscam ajuda no mal, que buscam ajuda em espíritos malignos. E aí a nossa fé evangélica talvez divirja de outras, talvez não, com certeza se diverge em alguns pontos, porque algumas pessoas vão encontrar nesse espírito aqui, o qual nós reputamos por espírito maligno, vão enxergar nesse espírito talvez um espírito humano que está precisando evoluir, que está precisando de ajuda, e que, na verdade, isso não é um espírito maligno, é um espírito de uma pessoa, e que esse espírito pode fazer coisas boas. Existem espíritos mais perturbados, mas existem espíritos pacíficos, que podem, inclusive, trazer coisas boas para você. Aí a nossa fé diverge
dizendo que isso, na verdade, não é um espírito humano que veio para a terra, que está aqui perambulando, precisando de ajuda. Que isso é um espírito maligno, sim, de verdade, que apenas quer trazer o mal. E não deve haver diálogo com esse espírito maligno, não é necessária a compreensão desse espírito, o que é necessário é se expulsar esse espírito, porque o único espírito que nós compreendemos que é bom e bem-vindo em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E isso é o que nós cremos na Bíblia. Você às vezes pode crer em outra coisa, mas eu creio na Bíblia, eu prego a Bíblia, eu ensino a Bíblia. A Bíblia é a nossa Constituição Federal, é o livro, o fundamento aqui da nossa fé. E eu compartilho, porque, queridos, existem pessoas que veem aparente bondade em espíritos malignos, às vezes buscam ajuda, mas vão pagar um alto preço por isso. E talvez aqui, e é bem provável, que algumas pessoas antes de estarem aqui, de estarem buscando a Deus, já buscaram ajuda de espíritos maus. Já buscaram ajuda de espíritos. Já participaram de sessões nas quais havia quem estava organizando, quem estava liderando, quem estava na autoridade espiritual era um espírito maligno. Então, se você se submeteu a isso, isso trouxe algo, agregou algo ruim à sua vida, o qual você precisa, inclusive, rejeitar, dar as costas a isso, pedir perdão, inclusive, ao Senhor Jesus e submeter sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Porque quando nós buscamos ajuda em um espírito maligno, se você faz isso, você abre uma porta de entrada, você fica devendo favor para o espírito maligno. Então ele passa a ter uma liberdade, uma determinada liberdade para agir na vida daquele que permite que ele entre. Por que que aquela criança, aquele jovem estava naquela situação? Porque às vezes quando é um adulto é mais fácil até de entender, né? O adulto está, sei lá, endemoniado porque ele fez um monte de coisa errada e agora esses demônios estão tudo no corpo dele. Mas e o menino jovem, desde a criança então? E assim, inevitavelmente eu tenho que acreditar também da influência dos pais no cuidado dessa criança e às vezes de próprios pais que submetem os seus filhos a encantamentos, que submetem os seus filhos a sessões espirituais, que não é o Espírito Santo de Deus que está no controle, e às vezes permitindo, então, abrindo uma porta, como autoridade espiritual que são na vida dos seus filhos, para que isso se instale na vida dos seus filhos. E compartilho com os irmãos, porque eu não posso hoje, ao prisma da Bíblia, dizer para ti, não, você pode levar seu filho em benzedeira, pode levar o seu filho para tomar uns banhos disso, daquilo outro, participar de sessões espíritas, que não vai ter problema nenhum. Não, aos olhos da Bíblia, não, isso traz consequências ruins para o seu filho. E o que acontece? Posso comentar também, não de maldição hereditária, mas eu não tenho dúvida de que existem espíritos malignos que seguem famílias há muitos anos. Espíritos malignos que perseguem famílias, desde o avô, bisavô, tataravô, e você vê uma certa semelhança nas destruições que ocorrem no lar. Uma semelhança de problemas, talvez um filho que ficava embriagado e as ações dele eram bastante semelhantes à do pai. A postura, o jeito, o andado, o descontrole, e o que acontece? Que você percebe, não, isso não é só uma coincidência, não é só o DNA, isso não é só genética, é uma ação maligna, um espírito maligno, não posso, isso é certo, isso existe. E nós, queridos, devemos submeter nossa família, nossos filhos, ao jejum, à oração. E se talvez tu fez isso pelo seu filho, você deve orar, irmão, em nome de Jesus. Hoje fazendo oração, abençoando o teu filho e quebrando maldição que seja sobre a vida dele. O que o espírito maligno faz na vida de uma pessoa?
Aqui nós temos esse menino. Eu poderia falar também, por exemplo, do gadareno, que tinha, na verdade, uma quantidade muito maior de demônios no couro dele. Pastor, quando uma pessoa tem um demônio, o que o demônio faz na vida da pessoa? Uma das coisas que a gente pode falar, e que, digamos assim, é o que evidencia e que às vezes deixa muita gente sem graça, é quando a pessoa fica possessa do espírito maligno, e aí ela perde a consciência, ela perde a razão, perde o controle do próprio corpo, e aí o espírito maligno então passa a reger o que a pessoa faz. Seja agressivando, seja fazendo a pessoa ficar desacordada também, esmurecida. A possessão maligna pode gerar uma série de resultados físicos, no corpo físico da pessoa. Mas existem pessoas que, apesar de terem um demônio em trânsito ali no corpo dela, nem sempre, ou às vezes nunca, ficaram possessas. Prestem atenção. Nem sempre um demônio na vida de uma pessoa vai fazer com que essa pessoa, então, fique possessa. Porque às vezes o demônio... Primeiro, que o demônio ele não é onipresente. O único espírito que é onipresente é o Espírito Santo de Deus. Ele está presente em todo lugar. Ele consegue ficar presente no corpo de todos nós aqui, ao mesmo tempo, lendo os pensamentos de todos nós. Espírito maligno, não. Então, às vezes, o espírito maligno vai para uma vida, fica ali durante algum período, ou durante algumas horas, ou durante algum tempo, e depois sai. E vai para outra pessoa. Mas é como se ele tivesse a chave da casa dessa pessoa, e sempre que ele quer, ele volta, e ele tem essa liberdade para entrar e para agir. Não é incomum, às vezes nós estamos num culto, e no momento de muita, digamos assim, não vou dizer espiritualidade, mas tem hora que a gente sente o Espírito Santo agindo de uma forma especial na igreja. É como um fogo que vai incomodando tanto o espírito maligno, que chega uma hora que ele não aguenta, ele se sente tão incomodado, ele se sente tão pressionado, tão mal, que às vezes uma pessoa ou outra cai endemoniada, cai ali no momento de possessão. E tem gente que duvida que espírito maligno existe. E a pessoa que já teve algumas experiências, primeiro, pela Bíblia você já deveria crer, porque a Bíblia fala. Mas se você já teve experiência com pessoas ficando possessas, você vê que é algo absolutamente real. Como real é o Espírito Santo de Deus para abençoar. Então, algumas pessoas, às vezes, não acreditam ou fingem que não acreditam e tal, mas isso não é bom. Outra coisa também é que essa possessão, quando a pessoa cai, isso não é o pior que o demônio faz na vida de uma pessoa, não. Às vezes isso é como uma febre. Vou ilustrar assim, às vezes a pessoa está com a febre e quer tomar uma dipirona para passar a febre, mas o pior não é a temperatura do corpo, o ruim é a infecção. Então, às vezes, esse momento de crítico, de crise, que a pessoa fica, então, possessa, é um momento de crítico e tudo mais, mas o que ele faz diuturnamente, quando a pessoa está aparentemente normal, é igualmente, né, mais prejudicial ainda. É mais prejudicial ainda. E, prosseguindo aqui, o demônio, ele pode trazer doenças. Aí eu tenho que fazer a observação, que nem toda doença é demônio que traz. Mas existem doenças que a origem é maligna. Esse menino aqui, ele não falava, né? Nós vemos um menino aqui que ele tinha uma obstrução ali, ele não conseguia falar. E a ação maligna pode produzir diferentes tipos de enfermidades. Tem enfermidades que não são meramente biológicas, que a origem é espiritual. E eu digo a vocês, o que é biológico, o que é físico está ligado ao que é espiritual. O que é espiritual está ligado ao que é a nossa alma. Corpo, alma e espírito, elas estão interligadas. E o que acontece nessas regiões afeta o que acontece nesses três planos. É interessante, assim, queridos, como existem pessoas que, ao chegarem na igreja,
em pouco tempo, uma dor de cabeça fortíssima já abate a pessoa, já assola a pessoa. Tem gente que o pastor não pode começar a fazer uma oração, não pode começar um culto, que a pessoa já começa um mal-estar terrível, ânsia de vômito. E o que acontece? Não é que a pessoa, um psicólogo nessa condição, um médico nessa situação não vai ser capaz de resolver um problema que é espiritual. Que é espiritual. Um demônio, quando está na vida de uma pessoa, essa pessoa participa de um momento especial de oração, de palavra, onde o Espírito Santo está agindo, o demônio ele fica perturbado. E ele tenta perturbar a pessoa de toda forma também. Outra ação maligna que o demônio pode produzir na vida de uma pessoa, assim, eu poderia falar de vários tipos de demônios, dos nomes de demônios, inclusive, que normalmente se dá, mas faça uma pequena observação, por exemplo, quanto ao famoso demônio da pombagira, que muitas pessoas conhecem. Um demônio que tem uma aptidão, uma capacidade de gerar uma perturbação na área sexual terrível na vida das pessoas. Existem homens e mulheres também que um homem, 2 homens, 50 homens não saciam a pessoa, porque há um controle, algo que descontrola a pessoa. Origem maligna. E às vezes a pessoa quer se libertar e não sabe como. Isso é um dos aspectos, desejo de suicídio, vontade de morrer. Eu percebo também pessoas que têm um despertar de ira tão descontrolado, e a ação maligna pode fazer isso. Tem gente que no momento de ira, não que toda a ira seja maligna não, queridos. Agora, eu também não vou ficar apresentando essa exceção da exceção toda hora também. É importante que aquele que ouve tenha bom senso para interpretar o que o pastor está falando. Mas existem pessoas que são tomadas por um descontrole maligno que o olho da pessoa muda. Estava até comentando com o Gilmar, não foi, Gilmar? É uma crise ali que a pessoa ganha força e briga e descontrola e dá um branco e depois a própria pessoa diz, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que eu me descontrolei, eu falei o que não era para falar. Existem casos que é a bipolaridade, os transtornos psicossomáticos, sim. Não estou dizendo que não existam esses outros. Mas, às vezes, existem pessoas que estão levando uma surra do diabo e estão fazendo de tudo, usando as armas carnais, naturais, para resolver um problema que é espiritual. E conforme eu falo com os irmãos aqui na igreja, eu como pastor, aquela ilustração da caixa de bombom, cada dia trago um bombom diferente para vocês, um tema diferente da Bíblia, um ensino diferente, para que vocês cresçam cada vez mais. E ainda falo aos irmãos, com muita tristeza, que existem pessoas que, apesar de frequentarem igrejas regularmente, continuam oprimidas por demônios. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Há casos de insônia, desmaios, vícios. Fora ainda o caso extremo onde a pessoa ouve vozes, vê vultos, a miséria. Existem pessoas que ganham rios de dinheiro e o dinheiro some. A pessoa não entende como é que o dinheiro vai embora. Às vezes o dinheiro vai embora porque a pessoa não sabe administrar, tá? Não vou colocar a culpa no diabo, não. Em tudo não, mas tem ocasiões que não, que a origem é maligna mesmo, espírito de miséria, até de sujeira, queridos. E eu vou falar para vocês, a sujeira, inclusive, é até um indicativo. A Bíblia não fala dos espíritos malignos como espíritos limpinhos, não. Eles são espíritos imundos. Espíritos imundos. E tem casa que a gente chega, que a dona nem chegou, fui visitar uma casa uma vez, na hora que eu cheguei, a caatinga, o fedor, a sujeira, cheiro de morte, cheiro de pecado. Na hora que a pessoa foi chegar, eu nem precisava ver ela, eu já sabia o tipo da pessoa que estaria ali. E quando Jesus entra na tua vida, até isso muda também, queridos. Em nome de Jesus, que vocês aqui sejam pessoas limpinhas, cheias do Espírito Santo. E tem gente, e algumas pessoas aqui vão concordar e vão dizer, pastor,
Já vi pessoa que é oprimida e a casa da pessoa é oprimida. Você pode dar um caminhão de roupa, você passa na Gregory, na Louis Vuitton, nas melhores lojas de roupa, de bolsa, traz melhores roupas para essa pessoa, coloca essa pessoa para morar numa casa no Lago Sul. Vou dar um mês para a casa estar suja, fedorenta e tudo estragado. Às vezes, a gente, é costume nosso há muito tempo, ajudar dar roupas para as pessoas e tudo mais. Às vezes a gente dá umas roupas assim, que não servem mais, às vezes uma roupa cara, uma roupa de marca para uma pessoa, e depois de algum tempo a roupa já está tudo velha, já rasgou, já está. Você vê uma malignidade até nisso. Eu poderia falar mais e mais, só que a hora já está passando, das aflições que sobrevêm às pessoas que estão oprimidas por espíritos malignos. Como, pastor, ser liberto, então? Como ser totalmente liberto? Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Eu posso chamar, por exemplo, todas as pessoas para virem aqui à frente, fazer uma oração, arrancar em nome de Jesus os demônios? Tá, pode fazer isso, sim. Mas deixa eu dar outra ilustração para vocês. Imagina que no meio do cerrado ali tem um cavalo morto. 3 dias já, 4 dias, e já tem 5 dezenas de urubus em cima. Eu vou lá e expulso os urubus com cinto, os urubus tudo vão embora. Só que o que vai acontecer depois? Eles vão voltar. Mas, se eu for lá com um trator, um caminhão e tirar a carniça de lá, o que vai acontecer? Os urubus não vão voltar. Em parte, queridos, tem uma carniça que tem que ser tirada. Há uma carniça que tem que ser tirada. Há coisas erradas que nós fazemos, hábitos, pecados que praticamos, que dão legalidade para o espírito maligno agir. E existem pessoas oprimidas que a gente chegar a orar, expulsar o demônio e o demônio sair, e a pessoa não mudar de vida, vai voltar com mais 7 ainda. Vai voltar pior. Houve ocasiões em que Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, essa libertação, essa cura momentânea, se não acompanhada de decisão de mudança de vida, vai ser pior. Porque depois os demônios vão voltar ainda com mais força e a pessoa com ainda mais fragilidade. Mateus 12, 43 diz assim, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12, 43 a 45. Tanta coisa que eu estou falando aqui, preste atenção que não vai dar para esmiuçar tópico por tópico aqui não. Tente se concentrar aqui ao máximo. Jesus ilustra aqui um espírito maligno saindo de uma pessoa, espírito maligno inclusive que chama essa pessoa de casa, saindo dessa casa. Ele anda por lugares áridos e não encontra repouso. Porque a vida maligna é assim, não existe repouso, não existe paz para o espírito maligno, só perturbação. E então ele vou voltar para aquela pessoa. Eu passei uns dias fora, vou voltar para essa pessoa. E quando volta para essa pessoa, encontra tudo tranquilo na vida dela. Existem pessoas assim, que estavam submetidas à ação maligna, e quando ficou um tempo que nunca mais deu crise, nunca mais sofreu, nunca mais teve essa perturbação, foi um momento em que a pessoa começou a organizar a vida, que as coisas começaram a dar certo de novo. Mas aí quando esse espírito volta e encontra a casa vazia, limpa, adornada, ele entra e faz o estrago de novo. É onde tudo piora, é onde tudo estraga novamente, onde a pessoa se descontrola novamente, onde a pessoa peca, onde a pessoa chafurda na lama novamente. E aí, qual é o segredo, então? 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A libertação, ela acontece onde há o Espírito do Senhor.
Então esses espíritos, ao andarem por lugares áridos, se voltassem e encontrassem o Espírito do Senhor naquela casa, eles não iam conseguir entrar. Eles não iam conseguir estragar novamente. Onde eu concluo que nós precisamos do Espírito do Senhor em nossas vidas para que sejamos completamente libertos. Existem pessoas que até querem se ver livres desses espíritos malignos, mas não querem ter o Espírito Santo em seus corações. Ou até estão dispostos a pedir: Espírito Santo, entra no meu coração, naquele momento de crise, porque falam isso e falariam qualquer coisa para se ver livre daquele espírito naquele momento de crise. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser de todo o coração. É necessário que haja um morador no seu coração. É necessário, queridos, firmar uma aliança com Jesus. Você pode nem saber disso, mas nós estamos firmando alianças, seja no plano natural, seja no plano espiritual. Da mesma forma que você forja uma aliança com Jesus Cristo, talvez em ocasiões passadas você firmou compromissos, você firmou alianças com espíritos malignos que precisam ser canceladas, que precisam ser quebradas. E uma nova aliança precisa ser feita com Jesus Cristo, fechando as portas, retirando as legalidades de sua vida. E tem algo que eu acho interessante também, que é importante nós falarmos sobre legalidades. Que às vezes a gente traz para nossas casas, queridos, coisas que de uma certa forma foram sacrificadas a ídolos, que tem um condão espiritual maligno, e que às vezes isso traz uma autorização para que o diabo entre na sua casa. Quero compartilhar com vocês um testemunho que o pastor Joel Braga me comentou. Inclusive, o pastor Joel Braga, ele é um dos fundadores da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, inclusive. Achei interessante esse dado dele. E ele estava no nosso carro, vinha pregar aqui na nossa igreja, na ocasião, conversando com ele, e ele falando de uma vez que ele foi visitar a igreja de um pastor, e o pastor falou: Joel, eu não sei o que eu faço, porque aqui na igreja tem um menino aqui de 12 anos que fica endemoniado, e a gente expulsa o demônio volta de novo. O que a gente faz, Joel? O Joel falou: nós temos que ir lá na casa do menino ver o que tem lá na casa dele. E aí, depois do culto, eles conversaram com a mãe do menino e tudo mais, e foram lá para casa para conversar e ver o que tinha na casa dessa pessoa. E entraram na casa, a mãe franqueou a entrada, permitiu tudo mais, e foram para o quarto do menino. Aí na hora que chegaram na porta do menino, atrás da porta do menino, tinha um quadro de uma imagem religiosa, e o Joel falou: vamos dar uma olhada nesse quadro aí. E na hora que o Joel foi pegar no quadro, o menino ficou possesso, começou a se debater. E já seguraram o menino, e o pastor Joel perguntou: esse quadro aqui, qual é a origem dele? A mãe falou: não, foi minha avó que trouxe para mim, está religioso, está na nossa família há muito tempo. E aí o pastor Joel falou: nós vamos pegar esse quadro aí. Ela: não, mas não pode, porque é da minha... Então o menino vai continuar endemoniado, você que escolhe aí. Ah, então pode. Tirou o quadro, quando foi olhar um quadro grande, né? Quando olhou o fundo do quadro, que arrancou um fundo, tinha um sapo seco com a boca amarrada. No fundo do quadro. Levaram lá para fora, queimaram, oraram pelo menino, e o menino nunca mais ficou perturbado. Há um tempo atrás, eu acho que vai fazer mais ou menos um ano, tinha um menino de seus 12 anos, mais ou menos, não era Daiane, lá em Águas Lindas, que estava ficando endemoniado dentro de casa, queridos. Eu fui lá com a irmã Marisa, aí eu estive lá com a Daiane, a irmã Marisa, eu não sei se minha mãe estava no dia também, a gente orou pelo menino, e até então, assim, a referência que a gente tem é que esse menino nunca mais entrou em crise e tal, mas eu quis deixar bem claro na ocasião da importância de... Eu não só eu orei, mas eu conversei, eu falei sobre Jesus Cristo, da importância de uma aliança com Jesus Cristo. Mas, falando aqui de legalidades,
Preste atenção se você não trouxe objetos para a sua casa que dão legalidade para um espírito, para a ação maligna na tua vida. Preste atenção. Eu poderia citar aqui, tintim por tintim, de um por um, não quero ser legalista, talvez você converse comigo depois. Eu posso, se você tem dúvida em relação a objetos, e principalmente peça para o Espírito Santo te orientar. O Espírito Santo orienta você. Talvez tem coisas que você já tem tempo que você está querendo se desfazer. Depois dessa pregação, não, realmente, pastor, é isso mesmo, eu vou ter que desfazer disso. E aí, queridos, prosseguindo aqui, que o tempo está passando, Atos 19 fala de uma ocasião onde que objetos que tinham uma relação espiritual do mal foram queimados. Olha lá, Atos 19, 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Algumas coisas que eu posso ponderar aqui sobre a confissão dos pecados daqueles que praticavam artes mágicas. Além da confissão, eles se sentiram incomodados e queimaram os seus livros de magia. E a referência que eles fazem também é pelo preço, inclusive. Né? Suscitou aqui a curiosidade das pessoas, inclusive a exclamação aqui, porque foi algo muito caro. E sabia que às vezes quando algo é muito caro, a gente fica até com dificuldade de se desfazer, né? Porque a gente gastou tanto com isso e tal. Fala a respeito da confissão, do arrependimento. Confissão, queridos, é um instrumento de cura. Confissão é um instrumento de libertação. Tem hora que a gente tem que fazer isso, se joelhar diante do Senhor e confessarmos ao Senhor aquilo que nós fizemos que foi errado. E não vamos confessar no atacado, não. Vamos confessar no varejo. Faz isso. Se joelha diante do Senhor. Começa a colocar diante dele tudo aquilo que você fez de errado. E peça para o Senhor, então, te perdoar. Essa confissão, queridos, nós crescemos quando confessamos. Quando você confessa o pecado, isso é bom para ti, queridos. Tu que é liberto. Tiago 4:7 traz um versículo muito lindo que as pessoas costumam dizer a segunda parte apenas, esquecendo da primeira. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem nunca ouviu essa expressão? Só que a parte primeira do versículo, na verdade, é que é a mais importante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá a vós. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Agora, isso é o X da questão. Que muitas vezes a pessoa não quer se sujeitar a Deus. Até que eu quero, resistir ao diabo, até que tudo bem. Mas sujeitar a Deus, pegar a minha vida e colocar ela segundo a vontade de Deus, para fazer a vontade dele na minha vida. Algumas pessoas até têm medo de fazer isso também, porque pensam assim, se sujeitar a Deus, você vai virar um Robocop, um robô dentro da igreja, um bonequinho de presépio, não vai poder fazer mais nada agora, vai ter que ser... Infelizmente, muitas pessoas até se confundem o que é sujeitar a vida a Deus. Inclusive por causa de muitos religiosos que, às vezes, até imprimem essa ideia, né, de que se sujeitar a Deus, você vai ter que usar saia agora sempre, você não vai poder jogar mais bola, não vai poder mais depilar o sovaco, você não vai poder mais... E às vezes, poxa, então não vou me sujeitar a Deus, porque eu não consigo, a asepsia minha, a ceia pessoal para mim é prioridade e tal. Mas é necessário sujeitarmos a Deus de verdade, nos sujeitarmos a Deus. Como permanecer liberto? Caminhando em obediência, honrando a sua aliança com Jesus Cristo, mantendo uma nova postura em relação ao pecado. Dizermos não ao pecado, submetermos nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, aprimorarmos a cada dia a nossa amizade com o Espírito Santo de Deus. Se hoje você decide abandonar essas coisas, abandonar essa espiritualidade ruim, mal,
e hoje realmente se sujeitar ao Espírito Santo de Deus, isso vai desencadear uma série de coisas boas na sua vida. E Deus gradativamente vai colocando as coisas no lugar. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Às vezes, como uma limpeza de uma casa, alguém chega na casa, você não faz uma faxina em 1 hora. Gradativamente você vai colocando as coisas no lugar. Algumas coisas vai jogando fora, mudando de lugar outras coisas, trazendo coisas novas para a sua vida. Jesus, ele faz essa obra. Se não obedece-se à palavra de Deus, apesar de você ser um crente, mas está em desobediência, você fica vulnerável. E se cede ao pecado, uma progressiva cegueira espiritual toma de conta da visão. Que nós possamos fazer de tudo para não nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Peço que hoje você reflita. Peço que hoje você decida. Porque às vezes nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E quando tem a oportunidade, ele entra e ele destrói. Seja você pobre, seja você rico. Às vezes você é ricão, milionário, glória a Deus. Mas você tem uma mulher endemoniada, você vai ser um sofredor. E às vezes você é uma mulher rica, usa as melhores grifes do nosso país, mas está oprimida pelo maligno, ou tem em sua casa um filho perturbado e você não sabe o que fazer, um marido endemoniado que tira a sua paz. Precisa de Jesus. Jesus pode trazer libertação. Se você já está ouvindo essa ministração, já é um indicativo que o Espírito Santo está aproximando de você, que Ele quer ganhar o espaço do seu coração. Jesus, Ele não quer 50% do seu coração, Ele quer 100% do seu coração. Que o seu coração seja todo do Senhor. Que o Senhor Jesus tenha todo o seu coração. Assuma uma nova postura quanto ao pecado, quanto às coisas malignas, quanto a Cristo Jesus e, por que não, também quanto à igreja. Eu não tenho dúvida que você experimentará então uma imediata salvação. A salvação de Cristo é imediata e uma progressiva santificação, um progressivo transformar do Espírito Santo na tua vida. Paz, alegria. Isso é uma característica, uma marca daqueles que entregam o coração para Jesus, a paz. Estava conversando com um rapaz, eu acho que é a segunda vez que conto essa história aqui, um grande empresário da indústria farmacêutica, um cara milionário. E ele estava falando, pastor, você é pastor? Tem 3 meses que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da vida dele, que ele refere-se, é o momento que ele entregou a vida para Jesus. Jesus vai permitir que você tenha outras vivências alegres, felizes, que te fazem feliz. Mas o mais precioso de tudo é a presença de Jesus em nossos corações.